ouvir a voz do Salvador. Vamos lá então, irmãos. Coríntios capítulo 8. Curtinho, né? Nós poderíamos ler todo o texto, mas como a gente vai mencionar ele durante a conversa, queria que você visualizasse aí o versículo de número 10. Ele diz assim: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Um pouco mais adiante, a partir do versículo 7, ele diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Uma coisa muito interessante que você já pode prestar atenção numa leitura básica desse capítulo aqui, é que o Paulo faz um jogo de palavras. Ele quis chamar de forte e fraco, mas para não chamar alguns irmãos de forte, ele utilizou uma palavra de sabedoria, aquele que tem mais sabedoria e aquele que tem menos sabedoria. Então, o que tem mais sabedoria, ele chamou, ou utilizou essa palavra, essa expressão saber, e o outro ele chamou de fraco mesmo. E ele diz assim: você que tem muito saber, normalmente você se ensoberbece. E ele começa o capítulo dizendo assim: olha, no que se refere às coisas sacrificadas, vocês estão falando que já sabem de tudo e que não precisam de nenhuma informação, que vocês sabem que não existem outros deuses. Vocês já entenderam que os ídolos são apenas coisas criadas pela mente humana. Vocês já entenderam que existe apenas um Deus. E por ter esse entendimento, vocês são sábios. Olha, vocês estão de parabéns, vocês estão cheios de sabedoria. E ele termina o versículo 1 dizendo assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: olha, não adianta apenas saber, nós precisamos saber, ter uma consciência que nos leve à prática, que abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Vocês que sabem são fortes, vocês que sabem conseguem sentar-se à mesa de alguém que sacrificou ou que ofereceu algo que foi sacrificado lá no templo de Diana, e conseguem se alimentar daquilo sem pensar que aquilo possa ser um problema para a sua vida espiritual, sem que isso afete o seu relacionamento com Deus, porque vocês já têm a sabedoria que aquele sacrifício lá não vale de nada. Vocês já têm um entendimento de que existe só um Deus. Então, para vocês está tudo bem. Mas e para aqueles que ainda não têm esse conhecimento? E para aqueles que são fracos? E para aqueles irmãozinhos que ainda ficam questionando se a carne que você está comendo foi ou não foi oferecida para ídolos lá no templo de Diana? Como fica a consciência desse irmãozinho? Será que ele não vai começar a questionar você? Será que ele não vai se colocar na liberdade, então, de poder se alimentar desse tipo de carne oferecida a ídolos? E para hoje, trazendo isso para hoje, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para o irmão assim: irmão, vocês falam aí que está tudo bem, que vocês conhecem o único Deus verdadeiro, e que não existem outros deuses, e que tudo que é ofertado para outros deuses é um engodo, é uma mentira, não faz parte da realidade. Então, quando vocês acharem uma galinha preta num despacho, numa esquina, não tem problema, pode pegar, levar para casa e comer, porque
Não existe outro Deus. Então aquele sacrifício ali é apenas uma comida, uma farofa que está ali oferecida para alguém que se pensa ser um Deus, mas que esse Deus não existe. E se nós pensarmos nisso, é mais fácil de nós nos deportarmos para aquela época. É mais fácil de nós entendermos o que as pessoas estavam querendo saber naquela época. Imagina aí, você sai e depara numa esquina com uma macumba. E aí você fica em dúvida, se come, se não come. Para a gente que tem comida em casa abundante, está tudo tranquilo. Mas imagina uma pessoa que está com fome, que não tem o que comer em casa, que os filhos estão com fome. E aí, leva ou não leva? Para a gente, isso é um pouco fácil de definir, né? Porque na nossa mente, a gente nem passa por perto daquele negócio, deixa aquele negócio lá, não tem valor nenhum espiritual, mas também não quero nem chegar perto dele. É o que a maioria de nós pensamos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: olha, irmãos, isso aí virou um mercado. Isso que está acontecendo virou um mercado, e vocês precisam ter consciência do que é a diferença entre o mercado e a espiritualidade naquilo que é ofertado a ídolos. Veja o versículo de número 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos, ele usa sempre essa palavra relacionada ao saber ou à fraqueza. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Quando ele faz essa expressão, ele está dizendo para os irmãos: irmãos, vocês são doutos do saber, vocês já sabem, vocês já têm essa informação, mas eu preciso lembrar vocês, nisso vocês estão certos. O que vocês não entenderam ainda é que o fato de comer desse tipo de comida, o fato de saber que essa comida foi oferecida a ídolos e você come, expõe o seu testemunho. O fato de você fazer aquilo que afronta a Deus, porque a idolatria afronta a Deus, mesmo que Deus seja o único Deus, mesmo que Deus saiba antes que a gente saiba que os outros deuses não são deuses, mas são falsos, Ele sabe disso. Mas a idolatria afronta a Deus. Então aqui tem um princípio para as nossas vidas. Tudo aquilo que afronta a Deus, nós precisamos tomar cuidado, porque isso pode ser um mau testemunho em relação à nossa vida, pode ser prejudicial à nossa fé e pior, pode ser prejudicial a outros irmãos que estão ao nosso redor. Porque de repente eu penso assim: não, mas isso não me afeta em nada, isso não afeta em nada o meu relacionamento com Deus, não afeta em nada a minha espiritualidade, não afeta em nada o meu compromisso. Mas outro irmão pode ser afetado pela minha falta de amor com o próximo. Eu tenho sabedoria, eu sou forte, eu consigo participar disso aqui sem me envolver, sem ter nenhum problema com isso. Mas e quando o outro irmão mais fraco for chegar pelo menos perto daquilo? Será que ele não vai cair? Será que aquilo não vai ser um problema para ele? Então eu preciso cuidar para que o meu irmão seja protegido através do meu testemunho. E ele faz uma citação disso depois, um pouco mais à frente, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Dê uma olhada aí. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja que agora o apóstolo Paulo, ele pega um pouco mais pesado, e ele está dizendo assim: olha, quando tem alguma coisa que é oferecida a ídolos, e vocês já entenderam que não existem outros deuses, então esses ídolos são falsos, mas só que atrás dessa idolatria sempre existe um espírito demoníaco, sempre existe o intento de Satanás enganar, sempre existe o intento de Satanás roubar,
matar ou destruir. Então, o quão mais longe vocês ficarem disso, melhor é. Tudo que afronta a Deus, o quão mais longe você que é filho de Deus, que é sábio, que já tem um entendimento, o quão mais longe você ficar disso, melhor é, porque você não se envolve com coisas demoníacas. Você não se envolve com princípios demoníacos. Esse é um dos princípios que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 8. Ele não quer que os irmãos participem daquilo que é oferecido a ídolos, daquilo que afronta a Deus, daquilo que é idolatria, porque isso é uma direta afronta a Deus, é um princípio. Porque isso é um envolvimento com coisas demoníacas, é outro princípio. E o terceiro princípio é porque isso afeta a vida do irmão que é mais fraco. O exemplo que eu trouxe de você achar um despacho na esquina é um exemplo muito extremista, de uma situação muito difícil de qualquer um de nós nos envolvermos com ela. Difícil qualquer um de nós metermos a mão num despacho de esquina ou qualquer coisa parecida assim. Mas existem outras coisas mais simples que afrontam a Deus e que muitas vezes a gente se envolve e se envolve sem parar para pensar no próximo. E se envolve sem parar para pensar se aquilo está afrontando ou não a glória de Deus. Porque a gente pensa assim, não, isso aqui não afeta a minha fé. Eu já tenho sabedoria suficiente para viver tranquilamente e passar por isso, sem que isso prejudique o meu relacionamento com Deus. Eu penso apenas nesse tópico, eu penso apenas nesse ponto, e esqueço de pensar se isso está afrontando a Deus ou não, esqueço de pensar se isso está prejudicando o meu irmão ou não. E esse tripé, ele precisa existir na nossa avaliação das coisas nas quais nós estamos nos envolvendo. Eu estou afrontando a Deus? Então eu não vou me envolver com isso. Eu estou prejudicando a minha vida espiritual? Então não vou me envolver com essa parte também. E o terceiro é, isso pode ser um mau testemunho e prejudicar o meu irmão? Se sim, eu não vou me envolver. O que acontece é que lá em Corinto era uma bagunça tão grande que todo mundo, quase todo mundo, comia dessa carne que era oferecida a ídolos. Porque o sacerdote de Diana pegava o animal e cortava apenas uma parte, digamos um traseiro, uma banda lá, e dava para a pessoa que vinha sacrificar. E a pessoa ia comer aquilo. A outra parte, que ficava com o sacerdote, ele não conseguia comer, ele não conseguia consumir. E a pessoa que trazia um animal, trazia só um, mas o sacerdote atendia 10, 20, 30 pessoas no dia. Então ele ficava, digamos, com 30 partes de animais. E nisso surgiu então esse comércio em Corinto, e os sacerdotes começaram a oferecer essa carne para os mercadores nas praças. E os mercadores, então, ofereciam essa carne como um comércio. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, se vocês forem comprar alguma coisa no comércio, comprem como algo que está sendo vendido comercialmente, e não como algo que está sendo vendido como um culto, como uma idolatria, porque vocês não participaram do culto, vocês não se envolveram com um ato. E se isso é o que está sendo oferecido como alimento na cidade, não existe problema nenhum se vocês comerem apenas como alimento. Agora, quando vocês se envolvem naquilo que afronta Deus, quando vocês participam de atos que afrontam a santidade de Deus, aí vocês não podem. Veja o que ele diz um pouco mais à frente, versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas.
e nós também por ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, deixe isso bem estabelecido na sua vida. Não se envolva com nada que possa dar alusão a que você está se apaixonando, está se apegando, está adorando demais alguma outra coisa que não seja o único Deus. Coloque o seu coração como um coração inclinado para a glória de Deus, disposto a viver aquilo que Deus tem preparado para você. E faça essa divisão entre o que afronta Deus e o que não afronta Deus. O que te leva mais para perto de Deus e te faz crescer espiritualmente, e o que não afronta ou prejudica o seu irmão. Faça essa divisão. Veja o versículo 11. E assim, por causa do teu saber, ou porque você é muito forte, porque você já tem toda essa consciência de que existe só um Deus, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Todas as vezes que eu cometo um ato que afronta Deus, ou que prejudica a minha vida espiritual, ou que deixa o meu irmão que é mais fraco escandalizado ou prejudicado na sua fé, eu estou golpeando o próprio Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala. Aqui era essa carne que vinha do templo de Diana. Mas e hoje? O que é? Hoje o que você se envolve que tem um desses três aspectos? Afronta Deus, prejudica a sua espiritualidade ou prejudica a espiritualidade do seu próximo. Pode ser a internet, pode ser o filme que você assiste, pode ser a maneira como você se relaciona com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu colega de serviço, com o seu colega de faculdade. Pode ser a maneira como você se relaciona com o dinheiro. O dinheiro pode ser o seu ídolo e essa idolatria afronta Deus. Pode ser a maneira como você se relaciona com o seu físico, com a sua beleza externa. Pode ser a maneira como você se relaciona com um cantor, com um ator. Tudo isso pode ser idolatria, tudo isso pode ser afronta a Deus. E tudo isso pode ser prejudicial para você, para o seu próximo, e pode ser uma afronta ao Senhor também. Sabe, eu não preciso pensar apenas no despacho que eu vou encontrar lá na esquina e falar bem assim, lá na Bíblia toda está dizendo que não é para eu me envolver com idolatria, então não vou nem tocar nisso aí, não vou nem mexer, Deus que repreenda, e passo de largo. Mas e as outras coisas que precisam ser repreendidas da minha vida, no meu cotidiano, de palavras que saem da minha boca e que afrontam diretamente a Deus? E que precisam ser confrontadas pelo Espírito Santo, pela consciência que o Espírito Santo traz a cada cristão, e eu não me deixo ser confrontado por ela. Ou aquilo que eu deixo de fazer, aquele tipo de conduta que poderia trazer crescimento para a minha vida, no lugar de me envolver com aquilo que, vamos dizer assim, seria um envolvimento com o templo de Diana naquela época, eu me envolvo com outras coisas hoje, e perco tempo com outras coisas hoje, enquanto eu poderia estar crescendo na minha comunhão, na minha intimidade, no meu serviço para o Senhor. Mas no lugar de servir o Senhor, eu faço aquilo que é a minha própria vontade, porque afinal de contas isso aqui nem me prejudica na minha fé. Eu sei que os irmãos estão lendo a Bíblia aí, mas se eu não ler, não tem problema, porque isso não vai prejudicar a minha fé. Eu sei que tem uns irmãos que oram, mas se eu não orar, não tem problema, a minha salvação está garantida, sou escolhido, sou predestinado, está tudo ok, não preciso me preocupar com isso. É justamente por ser escolhido, por ser predestinado, por ser do povo de Deus, que eu preciso me preocupar com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu deixo de fazer, porque eu preciso crescer nas coisas do Senhor. Eu preciso crescer num bom testemunho que agrade a Deus e que edifique ao meu irmão.
E pior de tudo, muitas vezes nós nos envolvemos com determinadas coisas que prejudicam o próximo. E a grande questão nesse capítulo 8 aqui, que o apóstolo trata com os irmãos, é assim: irmãos, tem alguns que são cheios de sabedoria, tem alguns que são fortes, que já são capazes de passar por determinadas coisas e não se contaminar com elas. Mas tem alguns que ainda não têm condições, tem alguns que ainda são fracos. E todas as vezes que eu tropeço para esse fraco, eu estou golpeando ao próprio Cristo. Então, cuida com aquilo que você vai fazer. E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito forte aí no último versículo. Ele diz assim: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que ele disse para aquela época serve para nós hoje em muitos outros contextos. É um princípio. Se eu, que já tenho o Senhor, que tenho o Espírito Santo, que conheço a palavra, que estou recebendo de Deus, que participo de Santa Ceia, que ouvo a mensagem do Senhor, que leio e tenho acesso à palavra do Senhor, tem outros irmãos que caminham comigo na fé, se eu que já tenho toda essa estrutura, consigo caminhar bem, estou fazendo alguma coisa que escandaliza o meu irmão, eu vou deixar de fazer, porque eu não quero ser escândalo para o meu irmão. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo: cuidado com o seu testemunho. Não dá para nós como cristãos dizer assim: não, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele e ele não tem nada a ver comigo. Nós somos partes de um mesmo corpo, somos membros de um mesmo corpo, e o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo. Logo mais à frente aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai tratar disso, e ele vai dizer exatamente isso. Eu não posso dizer para minha orelha que porque ela não é boca, ela não faz parte do corpo. Ela faz parte do corpo e tem uma função muito importante. Eu não posso dizer para a boca, porque ela não é orelha, ela não faz parte do corpo. Ela faz, mas a função dela é diferente da função da orelha. Nós precisamos aprender a cuidar dos mais fracos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é: irmão, se você tem sabedoria, força espiritual e condições de caminhar bem, mesmo em meio àquelas coisas que são difíceis para alguns, para um pouco e pensa se isso não está sendo uma afronta para o Senhor. Se você não está golpeando o seu irmão, se você não está golpeando o próprio Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz: se eu estou fazendo alguma coisa e recebo a consciência de que isso está sendo um mau testemunho, eu vou parar de fazer. Eu espero que você pense um pouco e consiga entender que existem coisas na nossa vida que prejudicam o próximo. Existem coisas que prejudicam dentro de casa. Coisas que você, marido, faz que não edifica a sua esposa. Coisas que você, esposa, faz que não edifica o seu marido. Filhos com pais, pais com filhos. Tanto coisas que a gente faz, quanto coisas que a gente deixa de fazer. Estabeleça dentro desse tripé: eu estou glorificando ou afrontando a Deus? Eu estou edificando ou fragilizando a minha vida espiritual? Eu estou edificando ou fragilizando a vida do meu próximo? Que você coloque em análise a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, e que você possa balancear essa sua caminhada. E que seja para a glória de Deus, que você possa pesar isso numa balança do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Pense nas suas coisas. Pense bem nas coisas que você tem vivido, naquilo que o Senhor aprova e naquilo que o Senhor reprova. Você pode fazer uma lista, ou você pode simplesmente viver na consciência de que você quer ser dirigido pelo Senhor, porque Ele é o cabeça. E aí você fala assim: Senhor, eu quero ser confrontado por Ti.
naquilo que eu estou fazendo, que te afronta, que não me edifica e que não edifica o próximo, ou que prejudica o próximo, eu quero ser confrontado. Você pode pedir isso para o Senhor, você pode pedir isso para o seu cônjuge, você pode pedir isso para alguém que é liderança espiritual sobre a sua vida, para o seu líder de célula, para o seu pastor, para um amigo que é alguém que você respeita como uma pessoa que caminha nos trilhos do Senhor. Você pode se cercar de atitude que proteja a sua vida e que proteja a igreja do Senhor. Amém? Que você não se misture com aquilo que afronte ao Senhor.